Mamíferos, estamos de volta com mais um podcast aqui dos mamíferos e hoje, num dia muito especial, aonde está de volta o nosso galã do podcast. Manda a câmera no rapaz lá. As meninas do agronegócio estavam tudo morrendo de saudade dele. E eu gosto de falar isso aqui, vou contar pra vocês o porquê. Porque toda vez que a gente encontra com a esposa dele, ela vai e arranca minha orelha fora. Mesmo uma moça quer saber quem são essas meninas. E vocês, meninas, que de fato amam o rapaz, comenta aí no vídeo pra ela saber quem que é. Bom, estou aqui com o Leandro, parceiraço. Tem alguns dias que não vem com a gente. Bem-vindo de volta, companheiro. Obrigado, Ronaldo, e a recepção aí novamente. Podia ser um pouco menos. A sua vingança será maligna. Deixa comigo. Já tô armando a cama pra você aqui. É um prazer e saudade dessa turma aqui, cara. É muito bom, né? E hoje estamos aqui, Leandro, com dois convidados especiais, parceiros aí da Companhia do Leite, e que vão se apresentar. Vou passar a palavra para eles aí se apresentarem. E também falar pra gente um pouquinho aí da Hectare, que é uma parceira aqui da empresa. Eu vou começar aí com o Marcel. Marcel, puder se apresentar pro pessoal? Então, gente, meu nome é Marcel Salgado. Eu sou um dos idealizadores e fundadores do Hectare. O Hectare que caminhou para se tornar uma startup de crédito para o agronegócio. E a gente vem trabalhando com boa parte da nossa estratégia voltada para a pecuária leiteira e atividade leiteira, vendo grandes oportunidades aí no Brasil, em regiões específicas, no Nordeste é um dos casos. E estamos muito satisfeitos aí com essa parceria com a Companhia do Leite, que também vem apresentando para a gente novos horizontes, né? A experiência da companhia é muito grande na pecuária leiteira e a gente vindo da área de crédito, nós precisamos cruzar aí a Faria Lima com a roça. Eu sou da roça, então assim, eu me identifiquei bastante com a turma e eu acho que a gente tem muito para crescer. Mas é o ponto de conexão. A Hectare basicamente é o ponto de conexão da Faria Lima com a roça. Para quem não sabe o que é Faria Lima, é a Avenida do Dinheiro, fica lá em São Paulo. Mas eu acho que essa conexão é importante e tem que entender bastante da realidade do cliente, né? Quando a gente fala de agronegócio, você tem que entender da porteira para dentro, para ver como levar soluções para dentro da porteira, e é isso que a gente faz. Estamos aí nesse universo. E eu tive que trazer, né, um pouco, importar o nosso japonês aí lá de São Paulo, que viveu esse universo da Faria Lima e esse universo do mercado financeiro lá de São Paulo, o principal praça do mercado financeiro, que é o Paulo Viola. Ele também é da roça, mas morou muito mais tempo e dedicou muito mais o tempo dele na parte do mercado financeiro. E eu tive que trazer alguém para me ajudar aí, então tá aí o Paulo. Vai lá, Paulo. É isso aí, Paulo. Se apresente pessoal, aí. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui com vocês. Acompanho vocês aí no YouTube. É bacana ver o crescimento que vocês estão tendo. Passar em mais informações para o mercado leiteiro, que é um mercado que eu não conhecia, né? E estou encantado com o mercado. É uma coisa... o pessoal é muito unido. Eu vejo isso, né? Pelo menos, né? Que os produtores são unidos. Então, isso é muito, muito interessante. Então, eu fui criado, né? Como o Marcel falou, eu fui criado no interior, sou da roça. Mas eu passei metade da minha vida em São Paulo. Me formei lá em administração de empresa, vivi aquela selva de pedra, né? Então, lá a gente costuma falar que mata um leão por dia, então, e é mesmo, né? Então, e agora eu tô voltando às origens, né? Voltei aqui pro interior, o desafio da Hectare é enorme, o desafio no mercado de crédito para o leite, que a gente
com certeza vai explorar bastante aqui e buscar entender mais de vocês, né, como funciona esse mercado, é muito interessante. Então, assim, eu vim para a Hectare justamente para agregar esse conhecimento do mercado financeiro, trazer dinheiro da Faria Lima para cá de uma forma consciente. Acho que isso aqui a gente vai explorar bastante, porque não adianta a gente querer endividar o produtor e ele não conseguir depois pagar a conta. Então, temos que trazer o dinheiro de forma consciente, ajustado ao fluxo de caixa dele. Enfim, isso aí com certeza vai dar bastante papo aí para nós. E com menos burocracia, né, Paulo? E com muito menos que burocracia. Que é importante se falar aqui. Né? Mas é um movimento que está acontecendo, né? É um movimento que os bancões aí já estão sentindo na pele, né? Eles estão... Acho que a gente está passando por um processo de bancarização que os Estados Unidos, ali os países do norte, têm, né? Hoje, os Estados Unidos têm mais de 500 instituições financeiras, né? Então, assim, a gente está passando por esse processo. E esse processo é sadio para todo mundo, né? Vai diminuir custo de crédito, vai facilitar o acesso ao crédito de forma mais rápida, mais eficiente. Vai diminuir a burocracia, né? Vai diminuir tudo. E ninguém aguenta burocracia. Né? Exato. Então, enfim, eu tô aí, eu assumi a parte de crédito da Hectare, toda essa parte. E é isso. Vamos lá. Ronaldo, eu costumo dizer que o pessoal lá, né, como o Paulo comentou aí, mata um leão por dia e nós cria, né? Exato. Nós estamos aqui do lado do interior, nós criamos o leão. Esse depois se vira para matá-lo. Vou contar uma história para vocês, né? Tem um companheiro meu que ele foi para os Estados Unidos nessa questão de desburocratização do banco, né? E hoje até você faz o desbloqueio para o exterior via aplicativo no Banco do Brasil. Mas há 3, 4 anos não existia isso, né? Você tinha que ligar para o banco, ligar para o seu gerente, né? Então ele ligou para o gerente dele, estava de férias. Ele foi ligar no banco dele, 0800, aquele negócio. Disque 1, disque 2, disque 3, disque... Eu tenho muita dificuldade com isso, não sei se vocês têm. Na hora que chegou no 8, eu já estou fazendo outra coisa, já me dispersei. E aí ele foi no Nubank, no aplicativo dele no Nubank, pediu para desbloquear, a mulher desbloqueou, e ainda brincou com ele. Ele é mineiro. Falou, não gasta muito dinheiro não, mineirinho, que o dólar tá caro. Então, olha, ela desburocratizou, fez mais rápido, acabou com aquele negócio de 0800, 1, 2, 3, ela tem uma pessoalidade, total. Que eu falo que... Ainda trouxe a pessoalidade pro negócio. Isso, trouxe a pessoalidade, ainda brincou, ainda zoou o cara, deu uma brincada com ele, ou seja... melhorou a experiência dele com o negócio. Então eu falo que, por exemplo, na empresa nossa e na de vocês também, o foco nosso é desburocratizar. Exato. A gente tem que desburocratizar para a gente chegar mais longe. Exato. E o mundo quer isso. Não, é só a gente pensar, quem aqui que gosta, quem está nos assistindo, gosta de ligar para um 0800 para resolver alguma coisa e tá lá, disque 1, disque 2, disque 3, disque 4. Tem um mundo de WhatsApp. É terrível. Sabe? Não, vocês não têm noção da tecnologia bancária que o Brasil tem. Ela é passível de ser exportada porque não tem a tecnologia, o mundo não tem a tecnologia. A gente está vendo de exportar o nosso Pix. Sim. A gente tá, os Estados Unidos só não comprou a nossa tecnologia de Pix por uma questão de segurança, segurança do país, entendeu? Segurança soberana. Então, uma questão assim, de soberania. Uma questão de soberania e tal. Então, assim, a gente tem um sistema bancário super eficiente. E sabe por quê? Por causa das dores. Eficiente e seguro. Né? E seguro. Por que o nosso sistema bancário hoje é tão eficiente? Por causa da inflação que a gente passou nas décadas de 80, 90. E isso fez com que todo o dinheiro tivesse que ser trabalhado de forma rápida e eficiente. Então, todos os bancos nossos são extremamente eficientes. A nossa compensação de cheque é um dia. A compensação de cheque nos Estados Unidos demora uma semana. Então, assim, é uma loucura. Então, assim, a gente tem infraestrutura, a gente tem tecnologia, só que a gente não tem competição. Então, eu acho que é um ponto onde hoje a gente está passando por esse processo. Aqui no Brasil, eu estava lendo,
A gente nem entrou na pauta ainda. Esse programa vai demorar 3 horas. 4 horas e Vamos dividir meia. ele em Só 3. pelo que eu tô vendo. Exato. Mas 90% do crédito no Brasil, eles estão nos 5 bancos. Exato. E por que isso? Nos Estados Unidos são 3 mil bancos. Porque aqui é muito burocrático abrir um banco. Você precisa de pôr 60 milhões no Banco Central, deixar um mês, depois você pega. 60 milhões de reais. Não é qualquer pessoa que abre. Nos Estados Unidos é muito mais simples. Muito mais simples. Então, tem Precisa essa da situação. caneta do presidente. Mas aqui, assim, nós somos um dos países mais seguros do banco. Por exemplo, o cara que tem até 200 mil reais, ele é coberto pelo o FGC. Fundo Garantidor de Crédito. Poucos países no mundo têm essa situação. E isso que você falou, a tecnologia daqui é muito grande no banco. O que nós precisamos aqui, eu acho que já demos passo nesse governo, deu passos muito positivos para essa aumento da pulverização e da concorrência do banco. Mas nós precisamos de mais concorrente aqui, realmente. Sem dúvida. Turma, eu ainda Vamos não lá. anunciei o título, o tema de hoje. E eu exato. gostaria de pegar forte aqui no tema de hoje, que eu acho que ele é um tema contundente para os produtores. Na nossa visão, e o tema ele é uma provocação, que é receitas para o crescimento na atividade leiteira. Ele é uma provocação, porque é muito comum no mercado do leite se dizer, o leite não tem receita. No leite, cada um opera de um jeito, cada um toca de um jeito e tal. Aqui é diferente. E meu. aqui na minha região, você não está entendendo, é diferente. Mexer com leite aqui na minha Eu região é escuto totalmente diferente. Todos os estados que a gente roda, hoje Companhia do Leite em 20 estados, Hectare andando, né, JPA atendendo o Brasil inteiro. Todo lugar que a gente vai, a gente escuta essa frase. Você não está entendendo. Aqui na minha região, aqui é diferente. E a gente observa o seguinte. Por exemplo, hoje você vai produzir frango, pega a cartilha e executa. Você tem a receita, né? Pega a cartilha e executa. É tantos frangos por metro quadrado, a temperatura da campana é tanto, a ração é essa aqui, o fornecedor de genética mínimos, a genética é essa aqui, você não tem muita opção, as regras é essa aqui, ponto, você pega o que tá no livro e executa. A receita tá lá clara, já existe, e Suinocultura também é assim. Suinocultura sem dúvida, e com o avançar da modelagem, com o avançar das receitas, as instituições financeiras elas começam a modelar os produtos financeiros para conseguir fazer aquele modelo funcionar. Então, quando você, por exemplo, hoje, nas linhas de crédito subsidiadas no Banco do Brasil, a gente tem, né, por exemplo, linha de crédito específica para café, que o produtor pega um volume de recurso muito maior do que um produtor de leite. Eu dei o exemplo do café aqui, e vamos falar assim, para você construir um galpão hoje de frango para 40 mil frangos, cara, é rio de dinheiro. Se você chegar lá com 200 mil de Pronaf, o cara não faz nada, né? Exatamente. E aí, enfim, o motivo da nossa provocação, então, a gente entende que nós precisamos de começar a modular algumas coisas, criar estratégias, testar receitas para que a gente possa replicar essas receitas, essas coisas que deu certo, avisar que tem coisa que não dá certo e avisar que essa receita aqui deu certo. E a gente presenciou, eu tive a oportunidade de ir fazer uma palestra para Hectare em Alagoas, e eu vi o trabalho que vocês fizeram lá, né, de modulação, né, e isso eu acho que é um pouco dos temas que a gente quer trazer para cá, mostrando assim, esse poder que a gente tem de agilizar as coisas, de fazer a coisa acontecer mais rápido, e para que isso aconteça mais rápido, nós precisamos de colocar o dinheiro na frente. A gente vem falando isso aqui, Marcelo, quase todo episódio, a gente fala que produtor de leite ficou para trás. Ele, por receber mensalmente, ele emburreceu. Ele precisa de aprender a trabalhar capital de terceiro. O cara que produz grão, ele não tem alternativa, ele tem que botar o dinheiro na frente e tem que aprender a pegar o dinheiro emprestado. O produtor de leite, por receber mensalmente, ele não aprendeu a colocar o dinheiro na frente, ele tem medo de botar o dinheiro na frente para saber o que vai acontecer. E ele é cobrado disso, tem que fazer a silagem para o ano que vem. Então, esse impasse leva o cara a não crescer. Esse medo, eu tenho que fazer um composto para colocar as vacas de baixo. Mas quanto que fica? Ficou 10 mil reais para alojar uma vaca lá. Então você tá ficando louco. Então o cara tem muito medo de colocar o dinheiro na frente. E não colocando o dinheiro para trabalhar, ele não consegue ganhar dinheiro e acha que o problema tá no preço. Ele não consegue crescer.
E eu vejo que um grande problema é que o agricultor está fazendo isso, o agricultor de milho e soja ele está fazendo isso, e ele está empurrando o pecuarista para fora da atividade. Sim. Daqui uns dias você vai ver a maioria dos produtores que foram pecuaristas serem praticamente espantados das suas próprias fazendas, justamente porque o agricultor ficou eficiente. Ele não tem intenção, né, de tomar o lugar do outro, mas o que a gente enxerga é que o lugar está sendo tomado diariamente. Por quê? Porque é muito mais rentável para o produtor, para o agricultor e para o dono da terra arrendar. Então, assim, é a prova cabal da ineficiência do pecuarista, né? Então, o pecuarista não consegue ser eficiente, o que ele faz? Arrenda. Então, assim, isso é mostrar que... E a culpa não é do negócio, né? A culpa é que ele não modulou. Exatamente. Exato. A gente tem que partir para sistemas mais eficientes, sistemas de produção mais eficientes. Exato. Para a produção ficar mais eficiente, por mais que todo mundo fale que não existe receita, existem algumas tecnologias que padronizam, que modulam a atividade e que faz você colocar um pouco mais de gerência, né, de gestão no processo. Colocou gerência, colocou gestão, deu dinheiro, meu amigo, eu não quero saber se está certo, se está errado, se a receita é boa, se a receita é ruim. O negócio é olhar o bolso. Tá dando dinheiro, o bolso está enchendo, eu acho que ninguém reclama, né? Só que para fazer sistemas mais eficientes, a gente precisa mudar. E para mudar, é o que a gente sempre fala. Aí vem o papel do dinheiro. O dinheiro ele é agente, né? Ele é um veículo para a gente levar essas tecnologias e toda essa receita para dentro da fazenda. Eu tô o chato do dinheiro aqui. Quase todo episódio eu tô falando isso. Porque o dinheiro dá é escala, salvação. né? O cara tem 10 vacas, tira X. Não, o dinheiro te dá escala pra você ter condição de comprar mais vaca, comprar mais coisas, comprar melhor e por aí vai. No acesso de humildade ali agora mais cedo, antes da gravação, pessoal, o Marcel chegou pra gente e falou assim, vocês não sabem a força que vocês têm. O importante é a assistência técnica. Eu falei com ele, Marcel. Vai mesmo. Assistência, eu tô vivendo isso. Assistência técnica sem botar o dinheiro na frente, sem ter plano de negócio, sem ter projeto. Assistência técnica para tocar um crescimento orgânico, demora demais. Não, mas são conversas que a gente já teve paralelamente, né? E eu falo assim, existem 2 programas que eu acho geniais aqui no Brasil, né? Que é o Balde Cheio e o Educampo. E assim, são projetos voltados para a pecuária leiteira, que você coloca assistência técnica, um técnico com todo o gabarito dele, com formação, analisa, faz um puta de um diagnóstico de atividade, chega pro produtor e fala assim, você precisa mudar, companheiro. Se ficar do jeito que tá, você não vai para frente. Quem executa as orientações do técnico, todos são cases de sucesso. Não tem nenhum case que depois do diagnóstico o cara piorou. Só tem case de sucesso. Mas o programa tem são 40 ou 50 mil inscritos nos 2 programas, nós estamos falando de 100 mil produtores de leite e tem 2 mil ativos em cada um deles. Você fala, por que um negócio que é sensacional não vai para frente? Porque todo diagnóstico vem uma sugestão, vem uma opinião do técnico, mas para executar precisa de recurso. E assim, foi criado o programa sem ter a linha de crédito por trás. O que acontece é que o produtor se pega com um ajuste de rebanho, com melhoria genética, com um pastejo rotacionado, com alguma outra alternativa, outra solução, e ele no dia seguinte fala assim, tá bom, agora eu sei o que fazer, mas eu não tenho como fazer. Eu preciso disso. Então, concordo contigo que o dinheiro precisa estar no negócio, mas também concordo que a assistência técnica tem papel fundamental. O que a gente precisa fazer? Juntar as 2 coisas, e não é à toa que a gente está aqui em parceria, começando a trabalhar essa ideia, que é levar a solução, através da assistência técnica, com o dinheiro já incluso na solução. Se não incluir o dinheiro, o produtor não vai executar, gente. Não tem jeito dele executar. Então, assim, eu acho que a gente percebeu e nós vamos fazer esse processo juntos, levando soluções e levando receitas prontas, mas receitas que já foram testadas, receitas que estão funcionando e que dá mais certo do que a maioria. Tem gente muito boa na atividade leiteira? Não tem dúvida que tem. Tem gente ganhando dinheiro? Tem. O que nós precisamos é aproximar esses que estão ganhando da grande maioria que não está ganhando. E levar isso através de uma forma prática, assim, vamos fazer um negócio prático, tá aqui a solução, tá aqui o recurso, vamos executar juntos, nós 3, companhia, hectare e o produtor, e lá na frente nós vamos medir. Deu certo? Deu certo. Pronto, isso é replicável. E nós temos muito produtor para a gente passar esse recado.
Vamos caminhar. Pessoal, então é o seguinte, para dar uma previsão pro pessoal que vai nos assistir, eu queria passar aqui uma dinâmica do que nós vamos conversar. Então, a primeira coisa, eu gostaria de analisar com vocês, né, por que a pecuária leiteira vem crescendo devagar, para a gente poder fazer um fundamento para apresentar algumas propostas na sequência. E também, né, a gente avaliar um pouco e discutir um pouco sobre essa questão das padronizações, até a gente apresentar, por final, algumas soluções, algumas questões que já vêm acontecendo no mercado, se caso a gente fertilizar a mente, surgir até novas ideias aqui ao longo do nosso bate-papo. A conversa de hoje pode ser, pessoal, que fique longa. Se caso ela fique longa, nós vamos apresentar isso a vocês em 2 episódios. Isso é bom que dá emoção, né? Ou E 3, não sei se vocês observaram o nível de organização, turma. Então, o nosso bastidor, parabéns pro Josinei. Um dia vocês vão conhecer ele aqui. Vocês têm que ver que menininho bonito. Agora nós temos pauta. Essa turma vai ficar olhando o celular, não. Aqui é tudo organizado. A coisa tá subindo de nível. Vamos lá. Turma, o seguinte. A atividade leiteira, ela tem praticamente 2 mundos. Tem o mundo do top 100 do Milk Point, que cresce todo ano. Esses caras não diminuem, virou uma competição. É uma corrida aquilo. É uma corrida. Aquilo é uma corrida. Corrida saudável, né? É uma Boa. corrida saudável, interessante. Vários exemplos de sucesso, pessoas, né, empreendedores incríveis. Né? Aquilo é uma corrida, mas aquilo é um mundo. É um mundo paralelo ali do pessoal altamente eficiente, A2A2, ESG e não sei o que mais lá. O pessoal está no outro planeta, no outro mundo, é coisa de primeiro mundo, né? Porém, todos operam com custo operacional, todos não, a maioria opera com custo operacional efetivo mais caro do que o preço do leite em pó no mercado internacional. Então, ou seja, se der excedente aqui, eles não têm para onde vender o leite deles. A maioria. Mas é um mundo que eles estão ganhando dinheiro, porque como falta matéria-prima aqui dentro, eles aqui têm, eles têm um volume grande, então eles vendem mais caro. Se falta, quem tem é rei. Eles têm e é muito. Entendeu? Então esse é o mundo. E eu tenho um segundo mundo, que é o mundo da subsistência. É o mundo dos assentamentos. Quando você vai no assentamento, todo mundo tem uma vaquinha. Entendeu? Algumas vaquinhas e tal. E o mundo da subsistência, assim, nós temos aí quase... hoje no Brasil, o último censo falava de 1.100.000 produtores, né? 1.170.000 produtores. Eu acredito que isso hoje já está para baixo de 800.000 produtores. Mas vamos falar aí que nós temos aí nesse cenário quase 600.000 pessoas, isso é um chute, pessoal, né? De 800 que nós estamos estimando que sobrou nessa brincadeira, uns 600.000... é de gente que opera na pura subsistência, cresce devagar, está descrente da atividade. E por que vocês acham que esse segundo mundo ainda está assim? Porque o primeiro mundo já tem dinheiro, está funcionando. Essa pergunta é simples. Vamos pro pessoal que está crescendo devagar, ou que nem está crescendo, ou que está diminuindo, ou que está saindo da atividade. Por que vocês acham que isso acontece? Bom, assim, eu tenho duas opiniões, né? Primeiro, por causa da escala, porque a gente acredita, né, que a atividade leiteira ela começa a ficar interessante acima de 500 litros. Abaixo de 500 litros existem alguns custos que precisam ser pagos e que abaixo fica difícil. Então, o produtor de subsistência que tem 1, 2 vaquinhas, tirando 8 litros por vaca, é um negócio complicado. Ele vai trabalhar realmente nessa economia paralela, fazendo queijo em casa, para conseguir agregar valor. É lógico que é uma generalização, né? Tem, lógico, produtores com 300 litros que estão muito bem na atividade e satisfeitos. Mas, normalmente é assim. E o segundo, eu acho que é justamente por assim, falta da informação de como crescer. Porque às vezes a pessoa até gosta, quer crescer, só que não sabe como crescer. Fica limitado a um universo que foi pregado a ela durante muitos anos. E para crescer precisa de recurso. E o acesso a crédito no agronegócio, ele é muito complicado. Por quê? Nós criamos aqui no Brasil um cenário onde o crédito para o agronegócio ele era basicamente vindo do governo, vindo de linhas de plano safra, estatais. Isso afugentou o mercado dos bancos privados, né? O mercado de crédito privado ele está longe do agronegócio. Justamente porque o próprio governo, no fazer uma linha de crédito barata, ninguém quer entrar num lugar que você tem um concorrente que é o governo
e que o crédito é mais barato do que o que você consegue pegar, inclusive. Então, assim, a linha subsidiada tem essa questão. O problema é que o agronegócio virou o motor da economia. E o que o governo percebeu é o seguinte: opa, peraí, num setor que só cresce, que aumenta muito mais rápido que a indústria e que os serviços, por que eu ainda estou fomentando? Para que eu ainda estou cuidando desse setor com todo o aparato do governo? Espera aí, eu acho que o Plano Safra ele vai existir, não é a intenção de acabar, mas ele não pode ser o principal. Antigamente, o Plano Safra fazia 100% do crédito do agronegócio. Hoje, nós temos um Plano Safra que cresce, já passa aí de 300 bilhões, mas nós temos um mercado de crédito no agronegócio de 1 trilhão. Então, assim, ele começou a ficar... A significância do Plano Safra começou a ficar pequena perto do que o crédito... Mas pensa em teto de gastos e bunda commodity também, entendeu? O teto de gastos nasce quando explode o preço de milho e soja e o trem começa a crescer pra caramba, Exato. né? Mas assim, faltou dinheiro. Não, mas esse o BNDES ele não entra no teto de gasto, porque é empréstimo. E uma coisa que foi nesses 4 anos aí do Mas tem que ser do subsidiado, Bolsonaro... né? Quem que paga o não, subsídio? A diferença do subsídio entra É, na a conta do diferença Tesouro, entra. mas nos 4 anos não foi subsidiado, porque o juros estava 2 e ele emprestou custeio a 5. Teve Ah, dois anos Agora aí, esse começo de ano, o juros a Selic estava a 11, ele emprestou o custeio foi a 12, 13. Então, mas o que eu quero... ao ano. Então, assim, ele não foi subsidiado de fato. O que você falou, eu acho fantástico. Eu até falei isso aqui no outro podcast. O negócio do agro, de forma geral, é que ele ficou muito grande para ser 100% financiado pelo Estado. Não, isso não justifica. E não justifica você fomentar e subsidiar um sistema que está dando certo, gente. Uma pessoa na indústria que tem uma atividade de margem de 12%, pegar um crédito de 7%, está dentro do caixa dele. O que acontece hoje é que ele tem margem de 12% e está pegando crédito a 18%. Então, assim, a indústria começa a ficar com problema com isso. Agora, você tem um agronegócio, e aí não vamos generalizar de novo, porque fica parecendo que o agronegócio dá dinheiro para todo mundo. Não. Mas você tem um agronegócio que a atividade do milho e da soja às vezes dá 30%, para que você vai estar emprestando dinheiro a 5% para esse cara? Entendeu? A atividade dele paga a taxa com folga. Então, a gente tem que entender que, assim, tem lugar que vale a pena o governo dar atenção, porque o sistema está falhando. Exato. Agora, na onde você tem crescimento, você não precisa de muito amparo. É que a gente tem outras questões políticas envolvidas nisso. Mas, deixando essa questão de lado, o que eu quero dizer é o seguinte: com 700 bilhões vindo do mercado de crédito privado, os bancos privados começaram a olhar o agronegócio como um setor de oportunidades. Então, o olho voltou agora para o agronegócio. Mas o banco privado não sabe fazer crédito para o agronegócio e, se sabe, está fazendo meio no escuro. Então, o que o setor começou a perceber agora? Nós precisamos criar mais formas, criar alguns fatores aqui que são diferentes. Pô. Atividade o crédito privado para o setor, para a cidade que a gente fala, o cara olhava o balanço, olhava o patrimônio da pessoa. No agronegócio é só o patrimônio, você só olha a terra, mas assim, terra é muito difícil de você executar. Então, o que a gente precisa evoluir aqui no Brasil? Melhorar as garantias, né? De forma que fique fácil para o sistema executar a garantia. Porque é o seguinte, o cara que não pagou tem que dar a garantia em troca, gente. Não tem jeito, assim, não existe mágica. Precisa de segurança jurídica. Nós precisamos de segurança jurídica para operar. Isso está sendo construído, a CPR vem avançando, assim, como principal título do agro, a passos largos. E a gente tem agora engenharias financeiras que estão ficando mais interessantes. Mas dar crédito para o produtor... Você precisa avaliar a atividade dele, você precisa conhecer da atividade dele. E não adianta você querer, me dá seu balanço. Que produtor que tem essa gestão vai entregar um negócio dele? Ninguém tem. Então você precisa entender da atividade. Agora, quando você faz a conta da atividade, se a atividade está dando lucro, tem jeito de ir dinheiro para ela. Se a atividade está dando prejuízo, você vai pôr dinheiro lá, você vai acabar de afundar o cara. Então, o que o hectare está fazendo, né? A gente está estudando a atividade do produtor de maneira seguinte: toda solução que eu levar lá para dentro, ela tem que se pagar. Em quanto tempo? Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8 anos. Se isso se pagar, eu estou te levando um benefício. Estou levando para o produtor a possibilidade de crescimento.
Que é, o que é justamente o que ele precisa. Então, assim, essa que é a realidade. Receita, que a taxa de retorno é maior que o juro. Tá aqui. Exato. Eu já te trago a receita, não estou te trazendo dinheiro para você pegar o dinheiro e depois pensar no que você vai fazer com ele. Não, eu já estou te levando o que você vai fazer com o dinheiro e o dinheiro por trás. É isso. Taxa de retorno maior que o juro e as parcelas que encaixam no fluxo de caixa. Nós invertemos um pouco o que deveria ser a lógica. Porque o sistema não é lógico na hora de emprestar o recurso. Emprestar recurso com lógica é isso. É você levar o recurso para que essa pessoa que está tomando tenha capacidade de pagamento. Só que o banco não faz isso. Então, ele condenou muitos clientes, né? Ele acabou predando os seus bons clientes porque ele dava uma taxa cara e o argumento dele era sempre comercial. Não, eu estou te emprestando a isso porque o vizinho está a tanto, o ciclano está a tanto. Cara, mas você já tentou entender se essa taxa cabe dentro do meu negócio? Não adianta você me emprestar um dinheiro a 30%, minha atividade dá 10%. Você vai ficar com... Você virou um sócio meu e vai começar a tomar as minhas coisas. Então a gente já não quer isso, nós estamos olhando situações. Para fazer isso, eu tenho que levar soluções para o produtor, receitas que são boas, são receitas geradoras de caixa. Ela precisa gerar caixa, senão eu sei que o cara não vai me pagar. Então a gente começou a estudar tudo que está dando certo na atividade. Dentro dos modelos do 100, do Milk Point, e outras coisas que não se enquadram, porque assim, nem tudo que é feito dentro do 100 dá para você replicar para o pequeno, adaptando soluções para os pequenos, de maneira que assim, eu leve solução. Eu não estou levando crédito, a gente leva solução. Você leva um produto completo. Exatamente. Então, assim, é uma produção de milho diferenciada, é uma questão de alojamento do animal de maneira diferenciada, porque assim, as receitas vão ficando claras quando você olha as outras atividades. Por que a galinha saiu, né, do ambiente livre e foi para um galpão? Porque você controla as condições. Por que o suíno teve isso? Porque você controla as condições. Por que o compost barn está numa situação em que o produtor de leite tem 3 alternativas? Ou ele já está no compost, ou ele está fazendo, ou ele vai fazer. Porque você começa a controlar a condição do seu rebanho. Controlando as condições do seu rebanho, você não tem um problema de vir uma chuva e o seu animal ficar na lama. Você não tem um problema de sanidade, você não tem... Então, assim, tudo isso está sendo visto de maneira a adaptar essa solução para qualquer realidade de produtor e colocar receitas mais padrão mesmo. Assim, tá bom, tem gado a pasto que dá lucro? Tem, não tem dúvida. Mas quantos modelos a pasto estão dando lucro? Será que são modelos mesmo? Ou são condições específicas de uma determinada região? Porque você criar gado a pasto, por exemplo, no Nordeste é impossível. Você não tem crescimento de pasto durante 8 meses. Como é que você vai criar gado a pasto sem capim, 8 meses? Agora, você chega no Sul, no Paraná, você pode produzir aveia, azevém, assim, é um universo gigantesco. Lógico que ali vai dar lucro. Então, a gente tem que adaptar as realidades, adaptar as receitas, sim. O leite é uma atividade muito complexa. A receita padrão para isso realmente é muito difícil de ser construída, mas existem alguns sistemas que já estão dando certo. E a gente está olhando para eles. Por isso nós demos golpe, né? Nós falamos as receitas. Né? Porque o compost seria uma receita. Num país continental, né, como o nosso, e que nós temos clima tropical temperado e não sei o que, né? Tem de tudo, né? Tem lugar que faz 4 estações no mesmo dia. Então nós temos que temos que pensar nesse contexto das receitas, né? Estudar a realidade local. E uma questão, né, que eu acho que é um grande choque, existem diferenças culturais significativas. Então a gente tem que pensar na cabeça de quem nós vamos propor alguma coisa também. E exatamente. Isso aí tende ao infinito, cara. Então é por isso que a gente fala aqui de receitas, e nós vamos dar alguns exemplos e seguir na batalha tentando construir mais soluções para os produtores e ir trazendo aqui, né? Mas, Marcelo, você tem mais algum complemento em relação a essa questão de por que o leite cresce devagar, para a gente ouvir nossos companheiros também? Não, assim, eu acho que essa questão da receita, né, porque não existe um padrão, então tá cada um tentando fazer do seu modo, mas tem muito mais pessoas errando do que acertando. Eu acho que é uma das coisas que faz a atividade crescer lentamente. O fato do crédito privado nunca ter olhado para essas pessoas do jeito que a gente começou a olhar, dificulta a chegada e o acesso a crédito ao produtor, e sem crédito nenhuma atividade cresce. Não é a pecuária leiteira, isso não é exclusivo de uma atividade. Sem recurso, nenhuma atividade cresce a passos largos. Você não dobra uma atividade crescendo organicamente. Você tem que injetar alguma coisa ali de fora
para que isso dobre de tamanho, triplique de tamanho. Então, isso é uma outra dificuldade. E eu acho que, assim, informação, a parte técnica também, tem que chegar. Ela tem que chegar, porque sem informação, você também não vai construir uma evolução consistente. E nós estamos naquele momento do microfone de ouro. Antes de passar a palavra e ouvir os nossos outros companheiros aqui do podcast, eu preciso chamar a atenção dos nossos ouvintes para que ele vai lá e investe o seu dedinho lá no like, coloca o joinha lá para você ajudar a gente a continuar multiplicando esse conteúdo. Também compartilha esse conteúdo. Nós estamos falando sobre crescimento na atividade leiteira. Aproveita, dá paradinha aí, compartilha isso com os seus amigos produtores de leite que estão devagar na atividade, que estão reclamando da atividade leiteira. Vai lá, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais, JPA Agro, Companhia do Leite e Hectare Oficial. Segue a gente lá nas redes sociais e... aproveitando a parada, né, Josinei? Não podemos esquecer da revista Força Leiteira, que é outro canal de comunicação aqui da Companhia do Leite. Se você ainda não segue, segue a gente lá. E volta pro jogo, volta pro assunto aqui, que nós já fizemos muita propaganda. É isso. Turma, o seguinte, Leandro, eu gostaria de ouvir seus complementos também em relação a essa questão. Por que o leite cresce devagar, Eu acho que cara? eu tava pensando aqui, eu falei, eu gosto de 3, né? Tipo os 3 P's do marketing. Pra mim é crédito, cabeça e costume. Eu pensei agora. Crédito, eu acho que você já falou bastante coisa aqui. O produtor, às vezes, tem medo de pegar crédito, como a gente já falou. A cabeça do cara, né? De às vezes, não entender, não adaptar a situação ou ter algumas ressalvas com relação às inovações, ao próprio crédito. Então, eu acho que tem que mudar um pouco a cabeça. E o costume é aquela coisa, essa atividade nunca deu certo, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim. Ou seja, não pensar o negócio como uma empresa de fato. Então, eu acho que essas 3 coisas eu pensei agora... Nossa, eu preciso de um rios disso aí. Josinei, faz o corte aí, você tem que levar, você tem que mandar hoje pra internet. Não, Eu sei que 3 você- Cs. Isso 3 é Cs. lindo. Crédito, cabeça e Costume. costume. Olha só. Ovulei. Vai me jogar na fria de novo. Mas eu acho que Tinha uma amiga de faculdade fazia isso na roda de conversa. Ai, eu ovulei. Quando o papo tava bom, ela fazia isso. Mas eu acho que é bem isso, sabe? O que eu vejo nos produtores que a gente atende, eu até te mandei um produtor ligar, o cara é muito pequenininho, ele tira 200 litros por semana. Eu acho que o produtor, alguma hora, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai parar com a atividade, ou ele vai tratar o negócio como negócio e ser sério e pôr um negócio para crescer. Porque agronegócio é escala. Você não encontra produtor de soja que chega e fala, o que você faz da vida? Não, eu sou produtor de cereais, eu planto 10 hectares. 4 hectares de soja. Você encontra? Não, não existe isso. Você planta 10 hectares de soja, tudo bem, você pode começar com 10, mas o seu objetivo é você chegar nos 1.000. Não tem, não dá conta, o cara não dá conta de comprar máquina, não dá conta de comprar nada com 10 hectares. Eu acho até que cereais é 500 para cima, sabe? Eu acho que tem uma questão também do produtor ficar olhando só os caras que deram errado e falar assim, a atividade está condenada, mas ele esquece de olhar o cara que deu certo. Assim. Eu conheço produtores de algumas regiões aqui do Brasil que o pai tirou 20 litros por dia. Hoje ele está tirando 20 mil, junto com os irmãos, ganhando escala, com mais de 1.200 animais em lactação, entrou no top 100. Então, assim, é a vida do cara. Ele falou assim, se a minha vida é isso, eu vou fazer dela o melhor possível. Então, assim, faça o melhor possível. Não fica só reclamando, não, para fazer sempre o mesmo, porque o mesmo não vai te tirar de lugar nenhum, entendeu? Não vai levar você para lugar nenhum. Você tem um ditado, né, que o cemitério dos perdedores é silencioso. Para todas as atividades, né? Você vê os caras que gostam de bolsa de valores, por exemplo, ele sempre vai falar que eu tô ganhando.
Ah, eu ganho, Exato. olha aqui, eu ganhei tanto na Eletrobras, eu ganhei tanto não sei o que, dividendo. O cara gosta de mostrar o que ele ganhou, né? E no leite é o contrário. Gosto de No leite, mostrar o que o cara perdeu. gosta de mostrar o que ele perdeu. Nós temos um Exato. monte de Então, coisa ao gente, contrário no leite. como é que pode um trem desse? Não, sem dúvida. E na bolsa tem os vendedores de curso Tem, da você tem. bolsa, né? Não, você vê na internet. Que é os caras que eles é tão confiante que ele ganha que ele vende até curso, né? Tem uns Então, caras mas que são assim, tão toda confiantes, empresa. não ganha nada, mas vende curso bem pra caramba, né? Não, E vende toda curso empresa. também. Eu tava essa semana, fui em Belo Horizonte numa reunião com a PIF-PAF. Você chega lá, os caras, não, a atividade é boa, nós estamos crescendo nisso, compramos a Uniaves lá do Espírito Santo, estamos com a unidade em Palmeiras de Goiás, estamos crescendo e tal. Todas as atividades que eu conheço, o cara gosta de expor as coisas boas da atividade. Isso acaba estimulando a cultura do negócio. Sem dúvida. Agora, no leite, se você conversar com o produtor, não estou falando todos, evidente, mas muitos gostam de falar a parte negativa do negócio. Vocês já pararam para perceber isso? Exato. Tem um Cultural, outro... forte. não, e tem uma outra por isso questão. cultura. Eu acho que eu assisto bastante coisas de empreendedorismo, né? Eu assisto muito o Sócio, né? Que é um Eu gosto podcast. também. programa... Não, é um Nós vamos programa... chamar eles aqui. Nós vamos chamar o Bruno já. Vamos chamar eles aqui. Mas assim, eu vejo que muitas das vezes o que o cara consegue arrumar dentro de um negócio é o seguinte. Ele já chegou em padarias, por exemplo, que falou assim, cara, você vai parar de fazer o seu pão aqui dentro. Aí o cara falou assim, meu amigo, eu sou padeiro, meu negócio é fazer pão, e isso que tá falando para mim parar de fazer o pão aqui na padaria. Eu falei, não, é porque você faz e faz mal. Seu pão pode ser bom, mas você está fazendo ele de um jeito que não te dá lucro. Só que você tem uma boa vitrine, você vende bem. Então ele separou dois negócios dentro de um negócio que normalmente está junto, assim, é unha e carne. Então o cara tá agora, ele passou a produzir, né? O pão dele vem de um outro lugar e ele só vende. Só que esse pão chega para ele muito mais barato e a margem dele ficou muito boa. Na pecuária leiteira, acho que a gente está precisando fazer corrigir essas receitas, né? Eu já cheguei, assim, inúmeros produtores, inúmeros que a gente visita, você chega lá e pergunta a relação para ele, né? Quantas vacas em lactação você tem e qual que é o tamanho do seu rebanho? É muito difícil você acertar um cara assim, se o cara não está reclamando, a relação é boa. Agora, se o cara está reclamando da atividade, você olha, a fotografia está clara. O cara olha lá e fala assim, ó, eu tenho não sei quantas bezerras, não tenho quantas vacas secas, não sei o quê. Tem 70 animal que não produz para 30 produzindo. Eu falei assim, ó, isso aí não fecha em lugar nenhum no mundo, filho. Você tem 30 bichos produzindo para dar de comer para 100, que ela também come, e você ainda tem que alimentar as outras 70. Isso não vai funcionar. Uma das coisas que a gente vem incentivando bastante é tirar a cria, que é outro business. Produção de leite é uma coisa. Criar vaca, é outra. Tira a cria lá de dentro. Entendeu? Por quê? Porque você vai passar isso para alguém que faz isso de maneira mais eficiente. Você vai olhar a dieta que ele está dando para esses animais, às vezes está passando de 10, 15, 20 reais por dia para ele formar uma novilha. Aí depois ele vende a novilha por 12, ele não sabe nem quanto que ela custou. Entendeu? Vai ver, a novilha está custando 14 para ele. E tem gente que faria ela para ele por 7, por 8. Para ele vender por 12 e ganhar 4. Então, assim, o produtor precisa entender que tem coisas que você pode trazer de fora e que vão te dar mais retorno do que você tentando fazer. Quantos pecuaristas de leite não são péssimos agricultores? Que estão produzindo, por exemplo, silagem de baixa qualidade, achando que porque faz em casa fica mais barato. Faz o preço da silagem que você produziu dentro do seu negócio e vê se ela é mais barata realmente do que um especialista em vender silagem. E comprar Às vezes não. Exato. E o cara tá lá insistindo. Eu escutei isso de um produtor, que ele falou, ó, na atividade leiteira, meu amigo, você é sensacional. Seus índices estão tudo para cima. A consultoria que foi lá para ele. Sabe o que você é? Ele falou assim, o quê? Um péssimo agricultor. Você tá errando em tudo na agricultura, seu custo tá subindo e você podia estar comprando essa comida de fora mais barato. Aí ele tomou um susto. Então, assim, eu acho que esses sustos a gente tem que provocar nos produtores e para ele enxergar o que ele faz bem dentro da atividade. Se ele é um bom criador, não mexe com leite. Quantos produtores de frango que produzem pintinho?
Eu acho que quase nenhum. Zero. 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 Não existe. Por quê? A Pif Paf mesmo, que eu falei agora, ela compra o pintinho da faria. Não existe. Existe o produtor de pintinho. E é isso que eu acho que a pecuária de leite ainda precisa evoluir. Então, assim, o que nós temos que fazer? Vamos fatiar essa atividade? Vamos. Vamos levar a solução certa para as pessoas certas? Vamos. Vamos fazer essa cadeia pensar de um jeito diferente? Vamos. Então, assim, cara, você quer produzir leite de alta produtividade? É dentro de galpão, não tem jeito mais de ser diferente. Você não consegue passar de 30, 40, passa. Não, passa. Teve um dia que eu conversei com uma pessoa, o cara falou assim, não, eu tiro 48 de média criando gado a pasto. Só que a vaca sabe, assim, ele nem toca ela. Ela tem a condução, o manejo do cara é tão excelente. E o que ele faz de forragem é tão bom que ele consegue fazer isso. Quantos cases nós vamos pegar desse jeito? Isso dá para ser receita generalizada no Brasil? Nunca. Esquece isso, gente. Vamos fazer então com sistemas de irrigação. Fui no Ceará essa semana. 5% das terras são irrigáveis. 5%. Mas se você jogar água, qualquer lugar é irrigável. Só que você não tem água para todo mundo, então é só 5% que você consegue irrigar. Adianta você promover sistemas de irrigação lá? Não. Adianta o quê? Pega esses caras de irrigação, coloca eles para fazer a forragem para o sistema leiteiro do estado, que é fortíssimo. Eles vão ser vendedores de silagem. E o comprador já está pronto, é o cara que cria a vaca. Agora, o cara que cria a vaca não vai produzir milho, gente. Para de brincar com isso, porque assim, é tentativa e erro. A seca lá é o seguinte, é 2 anos dando certo e 8 dando errado. O leite estava bom, a atividade de leite é boa para ele. Só que a agricultura, em 8 anos, tomou o dinheiro da pecuária de leite. Eles compram de onde os insumos lá? Não, ele consegue comprar. Insumo não é volumoso. O insumo não é o problema. O problema é você alinhar com esses caras da produção de milho para eles venderem só para o produtor de leite. Esse produtor de milho lá, tem alguns que estão fazendo silagem. Eles já viram que é uma boa oportunidade no estado. Os produtores de milho estão fazendo silagem. Aí eles vão Alguns, né? Mas alguns estão fazendo grão, milho grão. O cara tá tendo um resultado pior fazendo milho grão e aquela lavoura dele que poderia ser uma fornecedora de forragem só para o estado, não tá ficando para o estado. Aí o que acontece? Acaba a silagem do estado e o cara começa a trabalhar com forragem mais cara vindo de fora. Traz o concentrado de fora, que vem concentrado. Logística é melhor. Você condena tudo, assim. É um sistema, a atividade é tão complexa que ela precisa ser pensada como um sistema de produção. E como sistema de produção, são mudanças quase que estruturais. Por isso que a atividade não mudou também e não escalou. Então, assim, a gente tem que conduzir os produtores para essas mudanças que são estruturais. Eles vão tomar essa iniciativa espontaneamente? Não. É difícil. Então, nós estamos tentando fazer uma parte. Agora, o produtor precisa enxergar isso também, entendeu? Eu acho... Só para aproveitar um ensejo, eu gostei demais dos 3C lá, me lembra de novo aí. Caneta aí, crédito, cabeça e costume. A cabeça. O que tem na cabeça aí que me fugiu agora da memória? Cabeça é o que ele não muda a cabeça. A cabeça dele tá focada naquelas situações ali e não consegue mudar. Ou seja, você vai lá com a consultoria, chega lá na fazenda, olha, é isso aqui que você tem que fazer. Porque eu acho que você tá falando, aí me deu tinha no seguinte, dá pra fazer fórmula assim, eu acho. Se o cara tira até 200 litros de leite, se ele quiser ficar assim, ele tem que fazer queijo, Se ele quer isso aqui, ele tem que partir para um composto. Deve ter essa fórmula, não tem? Não tem essa fórmula pronta. Pronta não dá, mas nós estamos desenhando um pedaço dela. Eu acho que assim... Isso que eu tô falando, o cara não muda a cabeça dele, entendeu? Mas o costume é muito de não acreditar na profissão. Então, mas aí que a gente, para mudar a cabeça, mudar costume, a gente precisa fazer coisas que são referência, entendeu? Então, assim, esse foi até um dos motivos de eu ter levado o Ronaldo lá. Nós estamos fazendo um projeto em Alagoas, junto com uma cooperativa de pequenos produtores do estado, para construir vitrine. E nós estamos colocando recurso meio que nosso na frente, investindo na frente, para o produtor começar a enxergar e aí ele começar a entrar dentro dos sistemas. Eu acho que lá o modelo para gado confinado ele é sensacional. Só que assim, esquece compost de 100 animais. Por quê? Porque não tem ninguém que tem 100 animais. É simples. Então, ou você vai para sistemas coletivos, que aí a cabeça e o costume é muito difícil. Porque assim, como é que você faz um cara começar a trabalhar junto com os outros?
É muito complicado. Essa mudança eu acho muito difícil. Não, Foi a primeira oportunidade que eu choque. tinha enxergado. Não, mas é choque ao ponto de você não conseguir implantar. É. Agora, o que a gente fez? Nós fomos lá e adaptamos a solução do compost e trouxemos ele para uma solução de 30 animais que dá para pagar. Só que nós estamos tentando provar que o modelo dá para pagar, porque ninguém acredita que dá. Então, assim, vamos fazer o de 30 animais, se pagar, dá certo. Porque aí eu começo a mostrar pro cara, entendeu? Essa e outra coisa, eu acho que nenhum banco se preocupa com isso, e a nossa preocupação é isso, é mostrar onde que o cara tá ganhando. Porque o cara que te libera um crédito, ele não vai atrás de saber onde você vai ganhar. E ele te deixa com aquele navio afundando. Pera aí, deixa eu te mostrar onde você vai ganhar. Você vai ganhar tanto. Seu animal dá tanto de lucro líquido. Quem que fala hoje? Que gerente de banco senta na sua frente e fala assim, ó, esse dinheiro que eu estou te emprestando aqui vai fazer você ganhar R$250 por animal líquido. Ele quer saber as garantias e pronto. Mas Dá aí pra ele tomar tá... dele. Exatamente, fica todo mundo falando assim, ó. Não, eu vou te arrumar o recurso, né? eu vou te arrumar o recurso, mas eu quero saber onde eu vou te pegar. Ele fala, Mas o banco Ele quer tradicional... emprestar dinheiro para quem tem dinheiro. O banco tradicional, ele não tem a pessoalidade, né? É. Que vocês da Hectare têm, que outras empresas têm, a gente também na JP, vocês da Companhia do Leite, a gente tem essa pessoalidade, conhece o negócio. Mas você está falando do Nordeste, eu pensando aqui, o Nordeste vai ser um grande player. Caroço algodão tem na Bahia. Farelo de soja tem na Bahia, tem em Tocantins, tem esmagadora em Tocantins, que é fazendão, grande esmagadora. Tá colocando farelo lá no Rio Grande do Sul. Então se coloca lá em cima também. Caroço algodão na Bahia, no Matopi, enfim, desce também. Luiz vai lá Eduardo, no Rio Grande do Sul. Luiz o Eduardo ali, Piauí e potência. o Maranhão já virou fornecedor desse milho lá para o produtor do Nordeste. O problema é que é o seguinte, vaca não vive só do concentrado. Entendeu? Por isso que eu falei, a vaca o problema não é o vive só do volumoso. concentrado. Aí vira o problema de volumoso. Você tem 4 meses para fazer volumoso. Volumoso não anda. Volumoso não adianta você produzir ele no Maranhão e tentar carregar ele para lá. Então você tem que ter forrageiras lá. Bom, assim, eu falo que o Hectare me paga e eu tô aprendendo, né? Eu falo assim, nossa, ele tá me pagando para eu aprender e eu tô gostando demais desse negócio. Mas é o seguinte, eu tive... Pós-remunerado. Eu tive Muito no bem Ceará. remunerado, isso cobra caro para revender. Eu tive no Ceará lá e falando com um zootecnista lá, até ele faz bastante vídeo no YouTube, depois procura saber dele, chama Raimundo Reis. E eu tive na propriedade dele. Ele falou que cansou de tomar esfrega da vida e esse negócio de tentar fazer as coisas no Nordeste do mesmo jeito que o Paraná faz. Eu disse, cara, esquece esse negócio. A solução aqui pro Nordeste é totalmente diferente. Então ele começou a plantar na propriedade dele só culturas permanentes, perenes e de sequeiro altamente resistentes à seca. O que tem na propriedade dele? Palma forrageira, que é extremamente tradicional lá, é um cacto que aguenta o tranco. Ele tem a tal da pornúncia, que é um cruzamento de macaxeira com mandioca, lá pelo que eu entendi. E tem a glericídio, um negócio assim, uma leguminosa. Uma árvore também que é extremamente resistente à seca. Tudo com um sistema radicular adaptado, sabe? Assim, é um negócio que realmente cresce na seca. Eu fui lá ver, esse trem cresce na seca, cresce. Esse sem é o água segredo. nenhuma. Esse é o segredo. Sem água nenhuma. E aí eu falei, mas por que você está fazendo isso? E outra coisa, maçai, para fazer o feno. Aí ele está plantando palma, feno de maçai e a pornúcia e a glericídio. Por quê? Pornúcia e glericídio, a parte aérea dessas duas plantas, extremamente proteica, 20% de proteína. O feno do maçai, fibra, matéria seca. E a palma, Energia NDT notável. puro, só que ele tem 10% de matéria seca. Esse cara tá fazendo a dieta dele no chão. No chão. O grande problema ainda é a mecanização dessas coisas, mas ele tá arrumando o sistema para ficar mecanizável mesmo, assim. Se esse sistema ficar mecanizável, Ronaldo, Acabou não é o por problema. nada, não. Pode trazer esse trem pra cá. É bom demais da conta. Você já viu quanto que palma produz? 800 Palma em si- toneladas por Não, hectare em 2 palma- anos. Palma é um negócio que produz 400, 500 toneladas em sequeiro. Se você der água para ela, nossa senhora. Norte de o trem Minas produz- é solução pro Norte de Minas Não, também. a mandioca, né, a parte aérea da mandioca, também é extremamente produtiva. Produz muito essas plantas que ele está fazendo, sabe? Feno de maçai, não precisa nem dizer assim. Tudo perene.
Por quê? Planta e começa a crescer. Deu 1 ano, 2 anos, e aí vem o problema de desencaixe de caixa só. Esse é o único defeito lá. Porque, assim, para entrar nesse sistema, você precisa pôr dinheiro na frente e esperar 2 anos para começar a tirar. E vai ser difícil alguém financiar isso com a ótica que isso é bom para a atividade. Então, assim, mas o cara arrumou uma solução que eu falei, pô, esse trem aqui é fantástico. Fantástico. Dieta pronta no chão. E sem água. Sem água. Pessoal, existe água, que a planta puxa a água do ar. Não, mas assim, não precisa de nada. Sabe quantos milímetros ele está fazendo? 200 milímetros ano. É a chuva na região. 200 milímetros aqui chove num dia. Mas tem umidade lá também. Porque, não sei, Tem. O Nordeste tem próximo ao Ceará. A nomenclatura, não sei se você lembra, é semi-árido. Sim. Não é árido. Por exemplo, Israel é árido. Entendeu? O deserto, Saara é árido. Lá é semi-árido. E no mundo todo desenvolvido, eles conseguem produzir muito num clima semi-árido. A Califórnia é árido. E produz para burro. Irrigado, tudo. Mas assim, precisa de desenhar. Né? Não, eu acho que as soluções, elas precisam ser desenhadas. E é isso que a gente está falando. Turma, nós tem que precisamos desenhar caminhar mais um pouco aqui. Vamos andar. Então vamos. Olha só, a gente falou até o momento, a gente está discutindo por que a atividade leiteira cresce de forma lenta. E nós ainda não ouvimos o japonês para dar aquela tacada final agora. dá aquela da inteligência. Agora, o japonês já tem que. Ouça a voz. O japonês é inteligente. Não, eu não sou japonês puro, eu sou cruzado. Você é 3/4? 3/4. Sou 3/4. 3/4 ou meio sangue? 3/4 Sou meio japonês é sangue. bom. Eu sou meio sangue. Então tá. Mas vai lá, dá aquela tacada final, amarra esse negócio. Por que a atividade leiteira está crescendo devagar, na sua visão aí, no que você viu do leite até o momento? Então, vocês falaram quase tudo aqui, né? Então, crédito, cabeça, costume, enfim, muita coisa. Mas eu acho assim, o Ronaldo vem falando isso na maior parte das vezes aqui. Eu acho que é vencer a barreira do crédito, não tem como. Assim, essa palavra crédito, né, para o produtor, ele arrepia, né? Então ele fica com medo. Enfim, eu acho que é um trabalho mesmo de levar isso para ele a cada dia mais e passar confiança para ele. E passar confiança para ele tomar crédito envolve muita conversa. Envolve você estar lá junto, falando com o produtor, mostrando que ele vai ter 100, vai ter 50 de custo e 10 de parcela, que vai sobrar ali para ele. Entendeu? 10 de parcela do crédito. No mercado financeiro, a gente chama que crédito, uma empresa que está endividada, a gente fala que ela está alavancada. É melhor do que falar que está endividada, porque o crédito é uma alavanca de crescimento. Então, eu acho que o produtor tem que entender que o crédito não é uma palavra ruim, não é uma palavra que vai fazer ele perder o sono, não. O crédito é uma alavanca para o crescimento. No mercado financeiro a gente fala quanto que aquela empresa está alavancada, quanto que é o índice de alavancagem daquela empresa, porque as empresas também tomam crédito, né? Todas as empresas e muito crédito, porque elas têm projetos de investimento. Só que a diferença é essa, eu acho assim, a empresa toma crédito sabendo por que está pegando crédito. Exato. O produtor se acostumou a pegar crédito sem saber por que está pegando, porque linha subsidiada tem esse efeito. Quando você faz um negócio barato, o gerente do banco... Olha o jeito do banco vender crédito para o produtor de agronegócio. Cara, a taxa tá tão boa. Pega. Mas eu não sei no que eu vou aplicar. Não, mas pega, a taxa é baratinha. Exato. Aí o cara pega e começa a ser afundado ali. Né? Primeiro que você pegar dinheiro a 5% para não pôr em lugar nenhum, é caro. É caro. Aí vira o que o Daniel sempre fala. O Daniel da Cia do Leite. Um abraço ao Daniel também aí, que deve estar nos assistindo. Vira a síndrome da estradinha. O cara pega o recurso, que é para investir em leite, mais vaca, enfim, na produção dele, e vai comprar uma estrada. Exatamente. Então, e aí, assim, aí o cara põe dinheiro de capital de terceiro, que cobra por esse capital,
coloca num bem que só deprecia. Exato. Ele Depois você alavanca- tenta vender. Alavanca ao contrário. Ele não alavanca o negócio, ele alavanca ele. Entendeu? exatamente. É a pessoa física, não uma pessoa. Entendeu? Pra você ter uma ideia, assim, que o produtor tá equivocado com esse negócio de capital de terceiro não funciona, crédito é ruim e tal. Mas, assim, uma das nossas visitas, a gente faz sempre muito diagnóstico da saúde financeira do produtor para tentar entender se cabe crédito ali naquela atividade. E eu tive analisando um produtor agora, recente, o produtor está com 88 animais em lactação, tem um rebanho de 160. Foi um dos melhores que eu vi, né? Porque o animal em lactação dele está mais de 50%. Então, isso já ficou, já achei o indicador do cara muito positivo. Filho veterinário. Melhor, porque o custo operacional do cara cai. E aí ele tá com 88 animais e ele me relatou um problema. Ele falou assim, Marcel, aqui no inverno, porque no Nordeste a chuva começa no inverno, ele falou assim, ó, no inverno meus animais foram tudo pra lama. Eu já crio confinado, porque a gente não tem área aqui para criar tudo a pasto. Eu confino os animais, eles começaram a amassar barro, o leite caiu pela metade. Aí ele falou assim, ó, eu tiro 2.000 e poucos litros por dia, no inverno eu vim para 1.000. Eu fiz uma continha para ele, falei assim, quantos meses você passou esse perrengue? Ele falou, não, esse ano o inverno aqui ainda foi mais longo. Então assim, ao invés de 4 meses só, eu tive 6 meses de queda de leite. Eu falei assim, tá vendo? Você pagou o compost e não viu. Eu falei, como assim? Faz a conta. Fizemos a conta. Em 6 meses, esse cara jogou mais de 700 mil reais no ralo. Se o animal dele tivesse debaixo de uma estrutura, ele pagava só com a conta do desperdício, não é do ganho de produtividade que o compost dá, não. Aí eu falei assim, meu amigo, você precisa do compost aqui amanhã. Por que você está pensando ainda? Ah, porque eu tenho que tomar crédito, eu tenho que tomar uma dívida. Eu falei assim, você vai ficar endividado, daqui a pouco você está vendendo suas vacas, assim, porque você não está dando conta de fazer o negócio você mesmo. Você precisa dessa alavanca aqui dentro, você precisa. E isso foi a análise do laticínio dele, todo mundo falando para ele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o compost. Posso te falar? Daqui 3 anos ele está colocando mais 200 animais debaixo de compost. Pessoal, e aí assim, eu vou fazer um apanhado aqui, né? Até com base na nossa pauta. Nós temos um roteirista, não tá com a gente aqui hoje, Daniel. Manda um abraço para ele que ele gosta. Trouxe algumas provocações para nós aqui. Morei com o Daniel na mesma casa durante 5 anos. E se eu mandar abraço para eles aqui, o pessoal vai começar a entender errado. Não vou mandar, não. Vou mandar. Dessa saudade. Cagada, Daniel. Bom, turma, eu acho que vocês foram muito felizes nos comentários. Eu vou me ater só a complementos. Eu vejo assim, eu vou contar para vocês uma experiência de ontem. O pessoal não sabe que dia que nós estamos aqui conversando, mas foi ontem. Ontem eu fui propor para uma indústria de que, para a gente poder acelerar o projeto que nós estamos trabalhando junto aos produtores, a gente precisava de começar a fazer projeto para esses produtores, colocando à disposição dele o crédito privado, mostrando para ele o resultado do negócio. Eu vou fazer um plano de negócio para o cara, onde a taxa de retorno dele é maior que o juro. O cara me interrompeu no meio do caminho, na indústria de laticínio. Ele me interrompeu no meio do caminho e falou, para. Cara, eu não quero saber o resultado. Eu não vou endividar o produtor. Eu não quero saber o número. Eu não quero saber, eu não quero tratar esse assunto. Entendeu? E você imaginar que essa fobia é uma fobia. É uma coisa assim, e de gente que está ali, e essa pessoa ela é responsável pelo fomento da indústria. É ele que é o cara que está responsável por fazer o produtor daquela indústria desenvolver. E a cabeça dele é de que o produtor não pode captar dinheiro. Entendeu? O produtor não pode se endividar. Então, ou seja, essa indústria, quem está na frente dela, condenou os produtores a não crescer. Condenou. Entendeu? Condenou. Porque esse cara vai ter que ir no ritmo orgânico e muitas das vezes o ritmo orgânico está indo aqui, ele está crescendo a atividade leiteira aqui e está vindo o cara da soja.
de galope. E ele olha e fala, mas o cara tá passando, ele voa. Ou passou o cara numa Ferrari, ele voando, deu só pra ver que o carro era vermelho. Na verdade, não sei se é Ferrari, não, passou voando. Entendeu? Então, ou seja, as outras cadeias correndo, chega e tira o cara da atividade. Então, assim... Esse é um negócio interessante, Ronaldo, porque às vezes o cara fica tão cego na cadeia dele, né? Fala assim, meu concorrente vai me tomar, meu concorrente vai fazer isso, meu concorrente pratica o preço disso. Só que ele esquece que tem o concorrente indireto que tá correndo pela beirada e às vezes tá correndo muito mais do que eles todos. E vai chegar uma hora que esse cara vai abraçar todo mundo, vai pôr todo mundo na sacola e falar assim, cara, esquece o negócio agora aqui, o que vocês não enxergaram não é que o seu leite é mais caro do que o do vizinho, o que vocês não enxergaram é que leite aqui não dá, eu vou tirar vocês da atividade. Então ele tá perdendo, a cadeia está perdendo, entendeu? E isso é um negócio que, o desafio você precisa ter um pouco mais de visão holística do que está acontecendo na sua região, que é um negócio, né, assim, quantos estados a evolução da agricultura sobre a pecuária são gigantescos, né? A gente tem Goiás é um negócio assim. Goiás, a pecuária era o maior estado de pecuária do Brasil. De repente, o que a gente vê é que assim, 180 mil hectares em um ano foi transformado em agricultura. Se você der mais um pouquinho de fôlego, daqui a pouco você está com 1 milhão de hectares ocupado pela agricultura. Daqui a pouco, cadê a vaca daqui? Está em Rondônia, ele vai espantar o rebanho dali. E você está com uma indústria lá dentro. O que você faz com a indústria? Vaca, você ainda tira ela de um lugar e manda para o outro. E a indústria? Vai pôr ela nas costas? São, assim, multimilionários, são obras multimilionárias, né? Exato. A gente tem contato aqui, cliente parceiro, né? Referência nacional das maiores indústrias, entre as maiores indústrias nacionais, com fábricas em regiões em que a produção de leite está acabando, né? E aí, a gente... Então, o que eu quis trazer para vocês aqui com essa experiência? Eu tive 2 experiências dessas com gigantes do negócio leite. Não é um laticínista de fundo de quintal. São gigantes da indústria de leite. Quem está responsável pelo fomento, a figura que está lá, não acredita na atividade leiteira. Ela não quer discutir o número. Vocês estão entendendo a gravidade do que eu estou falando? A pessoa que está responsável por desenvolver os produtores, ela não quer cogitar a hipótese de pegar dinheiro emprestado. Ela não quer cogitar a hipótese de colocar o dinheiro para trabalhar e possibilitar o produtor desenvolver. A favor da cadeia. Entendeu? Tem que separar um pouco isso. Assim, gente, peraí. Se o sistema financeiro formou essa pecha, né, de que, essa imagem de que dívida é um mau negócio, é porque eles ficaram muito tempo destruindo a atividade, destruindo os próprios clientes. Mas peraí, tem gente querendo renovar esse negócio. Tem gente querendo tirar as amarras desse sistema. E tem gente aqui querendo olhar pelo cliente. Nós estamos querendo olhar pelo cliente. No final das contas, gente, ele é que paga a minha conta. Se eu não tiver ele depois da manhã e eu destruir o cliente porque eu fiz um negócio ruim para ele... então, peraí, tá tudo errado. Vamos começar a mexer nessa ótica aí. Aí eu fui analisar quem que é a pessoa. As 2 pessoas que eu tô falando aqui, que a gente tá enfrentando. Eu fui analisar quem que é a pessoa. A primeira pergunta que eu fiz, qual que é o negócio que essa pessoa já teve? Desde que ela formou, ela trabalha na mesma empresa, trabalhou muito tempo na mesma empresa, e a cabeça dela era balangar bandejinha de bar da vaca, fazer CMT, fazer testes, etc e tal. Então, ou seja, o cara nunca teve um negócio. Então, ele nunca pegou o dinheiro para poder trabalhar. Ele é uma pessoa que tem fobia de pegar dinheiro emprestado. Ele tem fobia de montar um negócio para si mesmo. E essa pessoa, ela é responsável pelo fomento das maiores indústrias de leite do Brasil. Essas são as pessoas, entendeu? Então, assim, indústria de leite que está nos assistindo, você vai colocar um cara para trabalhar no fomento, ele precisa ser uma pessoa que entende de negócio. Ele precisa ter feito alguma coisa na vida. Senão, nós estamos fadados ao fracasso. Entendeu? Aí você pega um cara recém-formado, qual que foi o trajeto dele? O trajeto dele nunca foi abrir um negócio, você põe esse cara para trabalhar no fomento. Ele não está competente para isso. Ele nunca abriu um negócio. Entendeu? Ou ele nunca conduziu um negócio.
Então, esse é o ponto, assim, que eu vejo... do que o cara tá falando? Aí você vai ver o cara falando de boas práticas agropecuárias. Tem que fazer um checklist, que o produtor vai ter que cumprir isso agora, vai ter que cumprir aquilo, vai ter que cumprir aquilo, que é aumentar a cobrança do produtor. Entendeu? Esses são os caras responsáveis pelo fomento. Então, assim, minha provocação, ela tá no seguinte sentido. A gente precisa, e nós passamos essa mensagem aqui várias vezes, nós juntos aqui, Sim. Vocês passaram a mensagem várias vezes, que o negócio precisa ser tratado entre indústria e produtor. Ficou meio subliminar, então eu estou querendo deixar claro isso. Nas cadeias que nós demos o exemplo de que a coisa deu certo, a indústria foi a tração, né? Ela foi lá, começou a criar os modelos e ela tracionou o produtor junto com ela e criou diversas estratégias, né? De integração, né? Que a gente chama. Estratégia de integração. Então, ou seja, a indústria vai precisar e o produtor começar a demandar isso e o produtor aderir, ajudar a acreditar. Tive uma experiência muito positiva ontem também, quando eu fui no produtor, e aí não mais na pessoa que estava intermediando, mas quando eu fui no produtor para tratar o assunto, o produtor, com todos os problemas de implantação, com toda a dificuldade de implantação de um modelo onde a gente leva um plano de negócio para o produtor, a dificuldade do crédito, porque ainda existe o crédito, a ideia do crédito subsidiado, né, aquela tara pelo crédito subsidiado, o produtor agradecendo. Entendeu? O produtor agradecendo o modelo de integração. Com toda a dificuldade de implantação, das pessoas, foram 3 conversas assim que me deixou até emocionado, mas um produtor chegou e falou assim, ó, cara, você é nosso Papai Noel. Não, esse modelo você vai mudar a nossa vida. Esse modelo é tão interessante, cara, que eu já escutei um podcast do Zé Garrote, né? Que é da São Salvador Alimentos. Uma indústria que fatura... eu posso estar errado no número, mas é perto de 2 bi hoje. E ele falando do desafio dele quando ele começou a criar, fazer a granja, né? A granja no passado era a granja tradicional, o cara fazia do pintinho até o frango lá na frente. E ele falou, pô, não, eu comecei aqui a fazer o processo de buscar o pintinho longe daqui, trazer o pintinho, começar a criar ele por aqui e tal. E aí tinha uma granja de não sei quantos frangos. Aumentei para uma granja de não sei quantos frangos. Aí eu fui fazer o frigorífico. No dia que eu fiz o frigorífico para bater não sei quantas mil aves, eu fui entender que, pô, só eu produzia frango na minha região. Aí eu comecei a incentivar o produtor a produzir frango, porque assim, se eu não incentivo ele, eu não tenho a matéria-prima. Então, peraí, indústria, se você não tiver matéria-prima, você não tem razão de existir. Você tem que tratar do seu fornecedor, gente. Você tem que cuidar dele. E é por isso que as cadeias do suíno e da avicultura são tão bem sucedidas. E elas fazem isso e fazem perto, né? Na região. Exatamente, fazem integração perto, pô. que é uma coisa importante. Exatamente. Isso alavanca a região, melhora todo o processo. Eu acho que a pecuária leiteira ela tem esse papel. E ela tem uma distribuição em todos os municípios do Brasil. Todo município tem pecuária leiteira, compõe um pedaço da economia. Você tem criador de vaca. Então, assim, você já tem um fornecedor, o cara já sabe mexer. Você só precisa melhorar esse cara. Melhora esse cara. Só que tem que partir do lado de cá. Ah, mas tem um desafio maior do que na suinocultura e na avicultura, porque o pintinho custa R$1. A vaca custa 12 conto. Alto investimento e ciclo longo. O ciclo é mais demorado. Tá bom, mas o leite é de produção diária. A pecuária de corte, o desafio é maior ainda a integração. 21 dias você choca o ovo. Com 20 dias você choca o ovo. 24 meses você faz a novilha. O custo da novilha é muito mais alto. Então, ou seja, alto custo de investimento, ciclo longo e a cadeia altamente pulverizada. O fato de ser altamente pulverizada e não tá na mão de poucos players, né, vamos falar assim, isso faz com que o processo torne um pouco inseguro para a indústria e fez com que a indústria tivesse dificuldade de tracionar isso. E tem uma coisa que eu acho da pecuária leiteira também, que é a fidelidade. A fidelidade do fornecedor. Isso a pulverização afeta a fidelidade. Isso, afeta a fidelidade. O motivo é esse. Exatamente. A mesma coisa com palavras diferentes. Porque a fidelidade do produtor, você vê que os laticínios bem-sucedidos tem uma fidelidade, você pode olhar, eu acho que esse indicador aí, se a indústria medir e a gente pôr um padrão, você vai ver quem está bem e quem está mal na atividade. Porque o cara que está bem tem fidelidade de carteira. O cara que está mal, às vezes não tem a fidelidade da carteira.
Outra coisa, o extrato de produtor. Você me falou isso, eu falo que eu aprendo todo dia, ainda estou ganhando para aprender. O extrato do produtor. Gente, nós temos 600 mil produtores que estão produzindo abaixo de 300 litros. É muito melhor você fazer esses 600 mil produtores que às vezes estão perto de você, com terra, dispostos a te entregar um produto, fazer ele crescer, do que investir mais nos 100 caras do Milk Point. Sabe qual é a provocação que eu faço às indústrias de laticínio? Eu falo para elas assim, ó, quantos hectares você precisa para poder encher sua planta? Qual que é a área plantada? Quantas vacas faltam para poder você preencher sua planta? O cara nunca pensou nisso. Nunca. Nunca! Ele pensou num negócio que era para ser a coisa mais óbvia do mundo. É o dever de casa que o cara do frigorífico de frango tem que fazer, o de porco tem que fazer, o de álcool, a cana de açúcar tem que fazer, entenderam? Então as outras cadeias, elas não dão esse vacilo e o cara da indústria de leite, ele ainda não se atentou para essas coisas. E aí, a indústria, ela precisa de tracionar a coisa. Olha os exemplos que a gente deu. Nós precisamos de ter o cara que produz a parte a agricultura. Eu preciso ter o cara que produz a novilha. Isso tudo já existe em ave e suíno, essa mesma leitura, ela já existe de forma diferente em aves e suínos. Há 50 anos, isso começou em ave, há 50 anos, 1970 começou a integração em ave, entendeu? Nós estamos 50 anos atrasados em relação à ave, e é só copiar, não precisa inventar. Com pouca adaptação, entendeu? Obviamente, você tem que entender que o ciclo é diferente com pouca adaptação. Mas eu vejo assim, a indústria, ela está colocando a pessoa errada para coordenar o negócio. Ela está acreditando que o veterinário vai coordenar o negócio para ela. Esse veterinário que ela está colocando lá, veterinário, agrônomo, zootecnista, se ele não tinha que ser ele tinha que ser administrador de empresa. Coloca o administrador lá que ele o cara que faz análise de projeto. Análise de projeto, viabilidade de projeto. Cara que estuda você colocar um cara de projeto, que sabe viabilidade de projeto, a conta é clara. Gasto tanto, e aí faço tanto, ganho tanto, pronto. Ele vai botar acabou. O veterinário para trabalhar a parte técnica, entregar os números, o tecnista para entregar, o nutricionista para fazer a coisa acontecer. Beleza, mas realmente eu concordo contigo. A parte técnica ela tem que estar na execução. Agora, a parte de projeto não pode ser feito, entendeu? Não que, é lógico, deve ter profissionais excepcionais, zootecnistas, veterinários, que são bons de projeto, não podemos confundir as coisas. Mas é normal que a gente pense que o cara de fomento, ele tem que saber lidar com fluxo de caixa, com o tamanho do investimento, análise de investimento, análise de viabilidade. Retorno, né? ROI. Agora, esse conceito tem que estar claro, porque você tem que, basicamente, interferir na vida do produtor, mostrar para ele que ele tem uma empresa na mão. E o produtor, nós batemos na indústria. O que eu acho que a indústria precisa de mexer no negócio? Dava para falar vários outros exemplos, mas eu acho que a provocação ela foi suficiente. Uhum. E agora eu queria puxar a orelha do produtor. Quando a gente vai a campo fazer algo que é novo, e o produtor de leite, por estar muito descrente da atividade, ele não suporta nenhum tipo de dúvida, ele não está disposto a participar do processo, ele bate muito forte, muito crítico, e a indústria, ela, por estar contaminada também com isso, o que eu vejo? Você falou assim, qual que é colocar um indicador de turnover de produtores, de fornecedores. A indústria que tem o pior, ela troca no ano, mas vai ser terrível, ela troca no ano 15% a 20% dos produtores dela. Só que como a matéria-prima falta no país, nós temos um país que falta matéria-prima, aquilo dói nela, inflama nela, dói de uma quantidade que ela não consegue entender que aquilo não foi tão relevante assim. Então aquilo dói absurdamente para a indústria, e aí ela acha que o produtor não é fiel. Mas tem 80% do fornecedor dela que está ali com ela desde quando entrou, não largou ela ainda. Por que ela não trabalha esse cara? Entendeu? Por que ela não faz esse cara crescer mais? E é isso que o cara não entende. Por que ela não faz esses 80 ocupar o espaço dos 20 que ela perde todo ano? E aí, ou seja, e aí a partir do momento que ele começa a trabalhar esse cara que criou uma boa relação com ela, esse número dos 20% começa a diminuir. Porque você não precisa de ir atrás desse cara que é volátil. Exatamente. Uhum. Então, assim,
a indústria, temos essas provocações aí, ali a minha provocação ao produtor é o seguinte, seja receptivo, troque ideia, gere demanda, você tá ouvindo a gente falar essas coisas aqui, por que você não senta lá com o comprador de leite seu e fala para ele, senhor, você tem que assistir isso aqui, ó, nós temos que começar a parar de reclamar e nós temos que começar a produzir, nós temos que começar a fazer diferente. E para de reclamar da atividade, vocês estão espantando capital, estão espantando mão de obra. Nós acabamos de falar aqui, é a única atividade onde o cara só fala mal do negócio. Você fala mal do negócio o tempo inteiro. Como é que você quer que alguém que venha de fora, que não entende dele tanto quanto você, se sinta atraído para trazer dinheiro para esse negócio? Se você não não faz acredita, sentido nunca. outro Se vai você não acreditar. acredita, imagina um cara que já é avesso a risco. Por natureza, porque o dono do dinheiro é avesso a risco. Se o produtor acha que ele tem, se ele acha que ele tem aversão ao risco, o cara não sabe o que é que tem o dinheiro. O que é que tem o dinheiro tem mais aversão a ele. Agora, esse cara, você acha que ele vai entrar em qualquer coisa? Você que não tem o dinheiro, você tá com medo. Imagina o cara que é o dono do dinheiro. Você tem que falar pra ele todo dia que seu negócio é bom, que seu negócio é excelente, que você ganha tanto. Então, assim, isso é que atrai capital. Isso atrai capital. Sim. Leandro, e para o pessoal que quer encontrar você nas redes sociais? É leandro.avelar.jpa. Marcel, e para encontrar você nas redes sociais? Marcel.salgado. Paulo? PV Viola. E o da Hectare, Hectare Oficial. Eu, isso aí. Ronaldo Cia do Leite. Vamos encontrar lá no... E o da JPA é Grupo JPA, temos o Instagram. E JPA Agro. Qual que é o da Cia do Leite, Ronaldinho? Companhia do Leite. Escreve Cia do Leite lá que você vai encontrar a gente. Por solicitação de você, mamífero, que acompanha a gente aqui toda semana, pediu que a gente fizesse o episódio um pouco mais curto. Então, nós vamos fazer um encerramento por aqui, onde nós discutimos exaustivamente esses problemas que atrasam o crescimento do produtor de leite. E agora, na nossa segunda parte, eu quero trazer para vocês quais são as nossas propostas, quais as receitas que nós podemos utilizar para crescer na atividade leiteira. Você não pode perder a segunda parte do nosso episódio e lá nós vamos tomar aquele leitinho para inflacionar o preço do leite. Vocês sabem como é que funciona, né? Eu estou esperando você no nosso próximo episódio.